No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite a todos. Que nós possamos dar início aos nossos trabalhos. É uma alegria estar aqui junto a todos, amigos do Centro Sistema Brasil da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de toda parte que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspirem e nos sustentem na caminhada que possamos colher neste momento de reflexão. Que o nosso companheiro Marcos Curti trará como tema verdade. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, que assim seja. A palavra é sua, Marquinhos. Muito bem. Então, boa noite, meus queridos irmãos, pais, né? Boa noite para os aqui presentes e para aqueles, né, que acompanham o nosso trabalho na transmissão virtual. Então, a gente tem uma noite importante, início de noite, onde a gente possa assimilar bem a mensagem, aproveitando esse momento aqui o máximo possível. E o tema que a gente traz nessa oportunidade é um tema que a gente tem desenvolvido e que nos agrada muito. O tema, a princípio, ele nos agrada. A gente gosta da abordagem. É uma abordagem que a gente vem convivendo tanto no Evangelho do Espiritismo, como na obra, né, que nós temos estudado, e que nos traz, né, todo o trabalho de conscientização para o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a obra de Hamed é a questão do sentido. É uma obra que a gente estuda toda terça. E essa obra nos traz realmente muito material importante, né, para o nosso equilíbrio a nível emocional, a nível espiritual, a nível de sentimentos. Então, com isso, a gente tem aproveitado os vários trabalhos que a gente vem realizando sobre as bem-aventuranças, e agora, sempre com Jesus, verdade. Então, nos baseamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e na obra de Hamed. Iniciando esse ano, então a gente deixa, né, aquele abraço muito especial, desejo, né, de um ano de muitas realizações, né, principalmente realizações espirituais. O equilíbrio dos nossos sentimentos, o equilíbrio de nossas emoções, a harmonia que a gente busca em nossas relações,
aquela harmonia conosco mesmo em primeiro lugar, e a harmonia, né, com os nossos próximos, os familiares, nossos amigos. Seja qual for o momento, né, que a gente consiga, nesse novo ano, quando a gente faz aquela renovação, né, para melhor, então que a gente consiga exatamente esse melhor em todas as situações. Porque as situações, elas surgem em nossa vida. Situações diversas, de diversos matizes. Como a gente vai se postar ou se portar nessas situações é que é o importante para estarmos bem, não deixarmos as situações nos desequilibrem. O advento do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é colocado pelo Mestre, vem como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Então, olha a abordagem, a colocação, filhos desgarrados, que precisam retornar. Então, a verdade, ela é apresentada. E apresentada através de nossa doutrina. Ou vede viva. Então, chama-nos a atenção para escutarmos essa mensagem. E ainda diz, se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Então, olha que mensagem, é o Espírito de Verdade para ensinar todas as coisas. Então, a gente tem essa oportunidade de fazermos uma reflexão sobre os mandamentos. Então, quando é colocado, guardai os meus mandamentos, nós chamamos a atenção para esse ponto da fala do Espírito de Verdade. Quais são os mandamentos de Jesus? Os mandamentos de Jesus, eles são mandamentos limitados em termos de número. Os mandamentos de Jesus, eles estão apenas naquela observação do Mestre, sintetizando o decálogo, quando Jesus fala e sintetiza o decálogo trazido por Moisés, então Jesus sintetiza no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo. Então, ali é um mandamento, que nós podemos até colocar, entre os mais importantes, aí da passagem de Jesus. Uma síntese. Mas os mandamentos de Jesus, eles não se limitam só ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós formos listar os mandamentos do Mestre, vou colocar assim, talvez alcancemos aí, rapidamente, algumas dezenas, então chegando talvez a centenas de mandamentos. Mas nós listamos alguns destes. Retornamos ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, uma anotação de Marcos. Citamos o não resistais ao mal, isso é um mandamento. Já paramos para analisar, fazer uma reflexão sobre o não resistais ao mal? Porque, a princípio, como nós entendemos esse não resistais ao mal? O que é isso? A não resistir ao mal é deixar que o mal, então, se manifeste em nós? Deixar que o mal aconteça em nós? É isso que Jesus estava querendo dizer? Com certeza não. Mas tem uma mensagem por trás desse não resistais ao mal.
Resplandeça a vossa luz. Jesus falou um mandamento. Resplandecer a luz, levar algo de bom, que esclareça, que ilumine uma mente, que ilumine o ambiente, que leve coisas boas para as pessoas. Então, toda oportunidade que a gente tiver, que deixemos resplandecer a luz que nós temos. Pode ser uma luzinha ainda, é opaca, pode ser uma luzinha ainda insignificante, mas já é uma luz, né, que vai melhorar para muitos, vai ajudar a muitos e a nós também. Amai os vossos inimigos, olha que chamamento, e que não é nada fácil, o amai os vossos inimigos. Porque nós aprendemos com a mensagem que devemos nos amar. Mas, será que nos amamos? Pelas coisas que nós temos feito, a maneira que agimos conosco, o que colocamos em nosso corpo, o nosso destempero emocional em vários momentos, que nos faz mal, as descargas deletérias em nosso organismo, significa que nós não nos amamos. Se não nos amamos, como amar os inimigos? Dá esse salto adiante. E ainda diz a mensagem: ameis uns aos outros. A colocação de Jesus, olha o mandamento mais profundo ainda, porque Jesus tinha dito amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas em João, Jesus expande: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus, sim, é um exemplo de amor. Apacenta as minhas ovelhas, outro mandamento de Jesus. Então, acalmar as situações, serenar as situações, não colocar a famosa lenha na fogueira, né, que a gente coloca em vários momentos. Então, isso é apacentar as ovelhas, ajudar a quem a gente puder ajudar, mas que seja com um prato de comida, que seja com apoio financeiro, mas que seja com um abraço, para que seja de diversas maneiras, mas é encorajar, apacentar e ajudar, falar também a verdade em algum momento. Né? Importante. Quem é amigo, fala a verdade. É um amigo meu, hoje mesmo, ano novo, aí começamos a conversar, como é que estão as coisas? Tudo como antes e tal. Eu perguntei: o que você está fazendo para melhorar? Ou só está esperando cair do céu? Que esperar cair do céu não vai cair, não. Pode cair chuva. Até granizo de vez em quando. Mas esperar que as coisas aconteçam financeiramente, que as coisas se organizem de graça, isso não vai acontecer. Então é preciso fazer. Isso é uma forma de apacentar também. Isso parece duro, né? Falar isso com alguém. Mas Jesus, o Espírito da Verdade, revê e nos convida a guardarmos os seus mandamentos. E a gente retorna ao não resistais ao mal. E de repente passa e a gente fica assim, um tanto quanto, vamos dizer, encafifado, sem entendimento mais preciso do não resistais ao mal. O que seria isso? Em que Hamed nos ajuda na observação dessa mensagem? E a mensagem nos ajuda com a tal reflexão. Quando surgir em seu mundo íntimo, ou seja, em nosso mundo íntimo, algo desagradável, percebamos a presença daquele pensamento ou sentimento. Então surge algo desagradável. Um pensamento negativo, uma vontade negativa, um sentimento
baixo, negativo, que representa o teu mal. Então, o que é colocado para nós? Que ajuda a entender o que é o não resistir ao mal. É a gente perceber a presença desse sentimento. Eu estou sentindo uma inveja, o ciúme está forte em mim, me veio um sentimento desagradável. Quando eu passo por esse trecho, gente, olha que uma criança ensina a gente, isso é agora recente. Nos outros momentos que eu fiz a palestra, não comentei isso não, porque esse começou agora no final de semana. Aí minha netinha, estou pensando com a minha netinha, aí veio nela assim vamos dizer, uma ação, né, que seria uma ação não tão saudável. Aí ela estava manifestando que não gostava muito de determinada pessoa. Criança é assim. Né? Criança é assim. E ela falando isso para mim. Eu falei, minha filha, mas nós temos que gostar das pessoas, porque as pessoas às vezes precisam da gente. E nós temos que gostar de todo mundo. Jesus nos ensina isso. Olha o que ela falou para mim. Vovô, acho que eu preciso de tomar um remédio. Porque às vezes vem essas coisas na minha cabeça, vovô. 5, 4 anos de idade. Porque às vezes vem essa coisa na minha cabeça da minha filha. Mas sabe qual é o remédio para isso? Orar. Converse com Jesus. Como é que ela já sabe que na cabecinha dela que é boa, tem hora que vem algo? Como é que ela já está reconhecendo que aquilo que vem da cabeça dela, aquilo não gosta de alguém, ela não gosta de uma pessoa. Então ela já reconhece, vem isso na minha cabeça, falou assim mesmo, de 4 anos de idade. Então, isso é identificar um mal. Por exemplo, se for bom no momento, não resistir ao mal é isso. Não tem hora que a gente tem algumas coisas desse sujeito, né? Com essa pessoa, e essa situação. Aqui que nós temos que fazer? Reconhecer que veio aquele sentimento. E o que fala aí? Depois, com tranquilidade, deixe que ele se vá, como um visitante passageiro e indesejado. A gente não quer aquele sentimento. Nós já definimos que queremos outras coisas boas. Jesus vai nos ajudar. Olha a verdade, a convivência com a verdade, que é a mensagem do Cristo, a mensagem da nossa doutrina, vai nos ajudar nesse ponto. Se você errar, reconheça a ocorrência. Mas não se sinta perdido, tudo acabou, eu não tenho mais jeito, ou pervertido, eu sou uma pessoa pervertida. Não, assumamos de forma serena as consequências e trabalhemos para corrigir essas situações. Então, isso é não resistir ao mal, não resistais ao mal. Voltando ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Cristo, o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as coisas. Então, se levantou o véu deixado sobre certos mistérios, o mistério acaba. O mistério acaba. Então, na verdade, o que a gente pode dizer? Não existe mistério. Existe desconhecimento sobre aquela determinada situação. Quando a gente está capaz de receber o esclarecimento e tirar o véu, né? Imaginemos algo aqui debaixo desse véu, aqui dessa linda toalha, que ninguém nunca viu. Aí chega um momento, não, agora vocês podem tirar a toalha do véu e ver o que está aí orientado, porque já tem maturidade para isso. Aí é tirado o véu e vai abrindo, portanto, todo um horizonte de esclarecimento e com maturidade a gente consegue alcançar, entender.
gradativamente. Alguns ainda não entendem a base da nossa doutrina, os esclarecimentos que nós temos, quando fala no final desse trecho, falando da causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Eu sei também que é muito fácil falar isso para as pessoas. É muito fácil. E eu sei que também é muito difícil de fazer essa mensagem compreendida por quem está vivendo uma dor muito grande. Ah, que a dor tem um fim justo. Acabou de ter uma perda de um ente querido, ainda jovem, ou registrou uma doença grave, aí você vai falar sobre isso. E quando a gente sofre na pele também, é complicado. Eu estou dizendo por isso, a gente dá aquela estremecida. Mas são elementos, queridos, é uma mensagem que ela vai ficando em nós. Nós vamos assimilando, nós vamos arquivando a mensagem e a gente vai ruminando a mensagem gradativamente para nós chegarmos à maturidade quanto àquela mensagem, quanto ao esclarecimento, à paz, né, que nos dá. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo aos nossos corações. Escutai-o. Então, escutemos esse apelo, que é a impiedade. A mentira, nós estamos destacando nesse momento a mentira. E a mentira faz parte desse nosso trabalho. Analisar sobre a mentira. Falar sobre a mentira, já que nós estamos falando de verdade. É o oposto da mentira. A mentira é o oposto da verdade. Então, escutando a mensagem que vem do alto, através de nossa doutrina espírita, que nós somos chamados a escutar, para isso, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade devem ser extirpados das nossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em nosso sangue e quase sempre nos ferem mortalmente. Então, a mentira, o erro, a incredulidade, a impiedade são monstros que matam a sede em nosso sangue, em nosso sangue espiritual. Como aquelas situações que acontecem no nosso corpo físico, as coisas negativas que a gente vai deixando de desenvolver, ou a gente vai alimentando em nosso corpo físico, que invadem o nosso corpo físico, vão para a nossa corrente sanguínea, inflamam o nosso corpo, deterioram nossas artérias, e vai virando um conjunto muito negativo a nível físico. E a nível espiritual, se alimentarmos esses monstros citados no Evangelho, nós teremos problemas, como de feridas mortais. Então, nós temos que estar ligados nesses monstros que matam a sede a nossa. E quanto mais nós ignorarmos o processo das leis divinas, a ignorância, o desconhecimento, então, ao ignorarmos o processo das leis divinas, cultivando o quê? Mágoa, culpa, crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mas estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo, intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Novamente, remédio, na obra imensidão do sentido. Então, nós não podemos cultivar mágoa, culpas, crítica, como a gente adora criticar as pessoas. Às vezes um elogio não sai, não, mas uma crítica sai. Então, nós, se mantivermos na ignorância
das leis divinas, e com isso cultivando todas essas coisas negativas que são mentiras, não são verdades, então a tendência é que a gente vai afundando, é o que fala ali, intoxica a nossa atividade mental. Então aquilo vai afetando em todo o conjunto. No livro Pão Nosso, a lição 14, ela se intitula Páginas. Eu não coloquei o título, não, mas se intitula Páginas. Lição 14 do livro Pão Nosso. Mas o que eu extraí dessa lição 14? Que é uma lição maravilhosa, essa anotação de Tiago, que coloca a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, eu adoro esse tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem corrupção. Então é linda, emocionante essa citação, né, que nós temos na anotação de Tiago, tanto que Emmanuel pinça essa mensagem e a expõe na obra Pão Nosso, faz depois toda uma análise. Então, a convivência com essa mensagem vem do alto, moderada, tratável, pura, pacífica. Então, a convivência, isso vai promovendo-nos. Como várias promoções importantes que nós tivemos, nós anotamos aí duas dessas conversões marcantes. A conversão de Lucas, evangelista, na ocasião do primeiro encontro com a mensagem, doutor Lucas, que atendia naquele determinado dia na praça pública. Então, o doutor Lucas dava consultas. Quando chega um homem, se posiciona na praça, um certo número de pessoas se aproxima também dele, e aquele homem começa a pregar o evangelho. Mas a pregação daquele homem começa a incomodar o doutor Lucas. Ele falava a uma certa altura, e o doutor Lucas veio dentro do carro, estou aqui trabalhando, atendendo vocês, aquele homem lá falando daquele jeito, e não para de falar. E então o doutor Lucas, incomodado, trabalhando, e Paulo a pregar. E logo, após a sua pregação, as pessoas se afastaram, foram embora. Paulo permaneceu um pouco, o doutor Lucas o observava, e observando ainda ele caminhando para o seu lado. Então, Paulo se dirigindo para próximo de Lucas, do doutor Lucas. Doutor Lucas, não é possível que esse senhor não está vindo para cá. Depois de ficar me atrapalhando esse tempo todo, ainda vem para lá, dito e feito. O Paulo se dirigia, foi mesmo ao encontro com o doutor Lucas. O cumprimentou, respondeu educadamente, uma carranca danada, mas começou Paulo a fazer colocações no momento oportuno. A princípio, o doutor Lucas, repito, não gostando muito, mas a própria fala de Paulo, com domínio de vocabulário, com riqueza de vocabulário, com domínio de outros idiomas, inclusive, começou a impressionar o doutor Lucas. O doutor Lucas encerrou as atividades, pediu um tempinho, encerrou as atividades, um pouco a contragosto, deu continuidade, ambos, né, sócios,
Paulo coloca, contestando com os detalhes, mas ouvindo, e Paulo, na argumentação, foi amolecendo, apacentando o doutor Lucas, que foi abrindo o coração, percebendo a profundidade da mensagem exposta, né, por Paulo. Então, em breve momento, o doutor Lucas se apresentou emocionado. Paulo falou da conversão dele, na estrada de Damasco, como fora, sua família, sua preparação, né, de tudo que ele tinha em termos de conquista cultural. Então, aquilo foi abrindo o coração e a mente de Lucas, que nunca mais deixou de seguir. Ele, em breve tempo, com pesquisas mais profundas, um médico que era, ele se tornou um cristão. E no ano 50, Lucas escreveu o seu Evangelho, muito baseado nas informações obtidas, principalmente com Maria e outras mais. Então, Lucas, né, era um discípulo de Paulo, não um discípulo objetivo de Jesus. Depois se tornou naturalmente cristão. Então, é a mensagem. Por que eu conto essas histórias? Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada. Olha o tratado, gente. Doutor Lucas, a princípio, ele já sabe, mas aquela mensagem tratável, algo a se conversar. E nós deveremos ser, independente da doutrina que nós professamos, um jeito tratado, moderado, com muito respeito. O mesmo se deu com o doutor Bezerra de Menezes, que recebeu de um amigo o livro dos Espíritos de presente. E se pôs a ler aquela obra. E foi se encantando, né, com cada questão daquela maravilhosa obra, que é a obra base de nossa doutrina, o livro dos Espíritos. E leu, e releu, e aprofundou, e se encantou, e leu as demais obras da base, e, no momento futuro, convicto, se apresentou à sociedade como espírito. Se apresentou à sociedade médica, se apresentou à sociedade política, político que ele era, um deputado, e encarou todos os reveses que vieram a partir da sua declaração. Então, a discriminação na época, os preconceitos diversos, levaram o doutor Bezerra de Menezes a ter muitos problemas. Problemas materiais, problemas financeiros. Mas um crescimento espiritual, uma harmonia espiritual inigualável. Porque o nosso irmão passou a conviver com essa mensagem. E veio alto. Como todos nós somos convidados a conviver essa mensagem. Então, o encontro com a verdade, e um dos primeiros e mais imediatos resultados, efeitos desse encontro com a verdade, um dos primeiros efeitos da crença nos postulados espíritas, é aquele que diz respeito ao comportamento adequado. Então, o comportamento adequado de quem recebe na mente e no coração a doutrina iluminativa. Do mesmo modo que o doutor Lucas, então Lucas Evangelista, que o doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, se transformou. E essa transformação para melhor, esse encontro com a verdade, rechaçando naturalmente a mentira, propõe esse comportamento adequado. Nós abrimos um parêntese
muito importante na análise de Joana de Ângeles, na obra Libertação do Sofrimento, quanto ao comportamento adequado. Porque, naturalmente, as coisas que a gente vem recebendo em termos de orientação, elas precisam de uma prática. A mensagem não diz a fé sem obras é morta. Então, a fé, o comportamento, ou melhor, o conhecimento sem comportamento adequado é morto. Joana de Ângeles traz dessa maneira essa análise para nós. Comportamento adequado. Então, o Espiritismo, favorecendo a inteligência, com conhecimento a respeito da imortalidade da alma. Nós aprofundamos esse assunto de imortalidade da alma. E como se dá essa imortalidade? Da comunicabilidade com os encarnados. Como esse mecanismo se dá? Nós também aprofundamos muito profundo, né? Os mecanismos da mediunidade. Quem estuda essa obra, eu tive a oportunidade de estudar, profunda, barra pesada, como a gente estuda isso. Mas nós falamos e aprofundamos, e militamos, e entendemos a reencarnação, a justiça divina, que propõe uma ética moral do Cristo, lançando mirífica luz, quer dizer, lançando forte luz nas sombras da ignorância, assim contribuindo para o entendimento lógico da finalidade superior da existência corporal. Joana de Ângeles. Então, a mensagem lançou essa forte luz. Então, nós vamos nos transformando. Nós vamos definindo esse comportamento adequado. Entendendo o que é esse comportamento adequado. Porque a doutrina, ela favorece a inteligência com o conhecimento. Naturalmente, você tem conhecimento, você tem uma orientação. A parte prática, nós sabemos muito bem, ela é a parte mais difícil, mais complicada. Mas quando a gente consegue alcançar determinados pontos, é uma vitória de um trabalho realizado de dentro para fora. Não é mudar a casca, superfície. Não, é mudar de dentro para fora. Agindo dessa maneira para com as pessoas, a prática. Então, ainda dentro do comportamento adequado, observamos a necessidade de alterar a conduta para melhor. E dentro dessa conclusão de melhorarmos a conduta para melhor, somos convidados a adotar também, dentro desse comportamento adequado, mãos à obra, posturas que venham lapidando o caráter. Então, que lapidem o nosso jeito de ser, agir e sentir. Corrigindo os sentimentos. Então, a gente precisa fazer a correção dos sentimentos que estão baixos. Olha a história da netinha que eu contei. Eu não vou esquecer dessa, não. Vovô, essas coisas estão na minha cabeça. Eu tenho que tomar um remédio, vovô, para isso. É emocionante. Eu perguntei, mas você está com dor de cabeça? Não, vovô, essas coisas estão dentro da minha cabeça. Falou assim mesmo, eu lembrei. Mas esse detalhe, estão dentro da minha cabeça. 4 anos de idade, por exemplo. Então, a gente precisa corrigir os sentimentos. Ela quer um remedinho para isso. Nós também precisamos de um remedinho para isso. Oração. Meditação. Precisamos orientar as emoções.
nós vamos conseguindo, gente. Mais tolerância com as pessoas, algumas que a gente convive. Tem pessoa que não é fácil, não. Às vezes a gente não é também, às vezes alguém está falando isso com a gente também, né? A gente fala do outro, tem gente que não é fácil, não. Aí o outro falando, tem gente que não é fácil, não, falando para nós. Hã? Nós estamos falando do outro, eu falei, fico imaginando, mas eles devem falar também pensando na gente. Então a gente tem que orientar as emoções para torná-las saudáveis. Então, lapidando o caráter, corrigindo os sentimentos, orientando as emoções para torná-las saudáveis, é o resultado inevitável da aceitação dos ensinos oferecidos por Jesus e pelos Espíritos excelsos, que nele se encontram exalados. Joana de Ângeles. Então, o comportamento adequado. E a gente vai dividindo. A gente foi conversando aqui mesmo, nós vamos longe. Mas o tempo é limitado e nós temos outro compromisso aí. Ainda comportamento adequado. Lapidando o caráter, que é essa modelação do jeito de ser, agir, de sentir. Como um atleta, gente, que modela, eu coloquei ali o atleta. Então, quando eu coloco o atleta, eu lembro muito, vou citar nome por ética, desse atleta especial que eu estou viajando, que a princípio não tinha uma condição atlética e técnica para se tornar um profissional de futebol. Mas nós fomos acompanhando, vimos aquele atleta, a gente se transformar em vários sentidos. Tinha muito peso, mas muito peso. Quem já ouviu, não é possível. Tem que ser jogador. Perdeu aquele peso todo. Mais ou menos um ano. Foi aprimorando a sua técnica. E aprimorando e treinando, se tornou um profissional de futebol. É profissional de futebol até hoje. Modelar o jeito de ser, agir, sentir. A nível de caráter. O que é o caráter? Repetir o jeito de ser, agir e sentir. Como o atleta o fez com desempenho, com dedicação, vamos nos dedicar para esse propósito. Então não se torna factível, realizável a preservação dos hábitos enfermiços a que anteriormente nos acostumamos. Mentira, e mais mentira, e mais mentira, e mais mentira. Isso a gente passando de assim só mentira, né? Você conseguiu passar um dia sem mentira? Ou uma semana sem mentira? Aí você está. Um mês sem uma mentira, mas nenhuma mentiria. Como aquela que a mamãe, a gente fazendo a campanha do quilo, lá nos bairros da Cidade Alta. Aí batia uma porta, veio uma criancinha também de ver uns 4 anos. Ah, fala com a mamãe que nós estamos recolhendo mantimento. Aí, ó, com a mamãe, eu vi lá dentro. Ela foi lá na mamãe e voltou daqui a pouco. Mamãe falou, tá não. Quer dizer, já ensinando, não mentiria para ver. Mamãe falou, tá não. Quer dizer, a mãe está lá. Mas a mamãe falou, deve ter falado, para que eu não estou, não. Então ela voltou e falou, mamãe falou, tá não. Nem direito sabe falar, já aprendendo a falar mentira. Mas às vezes a gente fala, mas depois de uma análise como essa, nós vamos ficar mais atentos quando formos falar uma mentira, né? A relojoeira não fala mentira, não. Tá? O relojoeiro não. O relojoeiro anda ali, ó. O relógio está pronto. Você chegou já. Não fala nenhuma mentira, tá bom? Então, mentira, ressentimento, mágoa, alimentar mágoa. Às vezes é difícil, mas quando há um desgaste de uma relação, aí fica aquela situação e fica. A gente às vezes não supera muito, o outro também não supera, e praticamente passa uma existência inteirinha magoado, ou outro magoado com a gente. Mas é o que fala.
que falou no item anterior, que é a coisa de culpa. Não, trabalhe você. Não fique magoado você. Se o outro quer ficar, é problema dele. Você vence a mágoa, lapidando o caráter. Então, ciúme, inveja, tudo isso a gente tem que ir trabalhando dia após dia em nós. Corrigindo os sentimentos. No importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática, então transfere-se para o corpo. A ferrugem é um perigo. O Sebastião sabe muito bem disso. Ela vai lá correndo, correndo, correndo. Às vezes por fora não está mostrando muito, está achando que dá. Daqui a pouco você vai ver, tudo quebra. Desmorona uma situação. Você perde uma base, uma construção. Então, o que fala lá? Ressentimento. É comparado à ferrugem. Vai comendo, 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 comendo. Porque você ressente. Ressentir. Eu sinto raiva, eu sinto mágoa, eu me sinto agressivo ou agredido pela pessoa e ressinto. Todo dia eu ressinto. Toda semana, todo mês, um ano ressentindo, vários anos ressentindo, ressentimento. Uma hora eclode no corpo somático, no corpo físico. Aí a pressão, se não equilibra de jeito nenhum, as taxas não ficam boas, eu faço ginástica direitinho, caminhada, faço isso, faço aquilo, bebo água direitinho. Mas como é que está seu sentimento? Não consigo perdoar de jeito nenhum. Não consigo. Doutor Fábio Gabas, que eu uso lá no meu programa, um dos métodos do meu programa. Ele faz uma abordagem holística, interessante, e nos convida a entrarmos nessa sintonia mais elevada, com bons sentimentos de harmonia, de gratidão, de alegria, de agradecimento, então, pelo novo dia. Então, tratando dos dois lados, doutor Fábio, vamos tratar o lado físico, mas vamos trabalhar essa coisa cósmica que ele fala, de uma relação com o mais alto, que coisas podem acontecer. O medo de Joana de Anjos já tinha falado. Ou o doutor se baseia nela. Então, orientando as emoções. Olha lá, ao ressentimento de novo. Entre os tormentos psicológicos alienadores, a pessoa fica alienada, pode ficar alienada por causa do ressentimento. Então, a presença do ressentimento na criatura humana tem lugar de destaque. Entre os tormentos psicológicos alienadores, o ressentimento tem destaque. Injustificado sob todos os pontos de vista. Enraiza-nos nas emoções em descontrole, então a emoção está em descontrole. Ele vem raiz, causando mais em quem lhe dá guarida. Então não vamos dar guarida, não vamos aplicar o ressentimento. Ficou então bem reforçado, bem fixado, nessa nossa busca pela verdade, nessa nossa busca pela eliminação da mentira, nessa busca pelo comportamento adequado, esses vários pontos que a gente precisa desenvolver em nós, ainda orientando as emoções, para alcançarmos o comportamento adequado. Há um ressentimento ainda. À medida que a experiência fixa aprendizado, esse terrível gigante da alma se apequena, que bom, e se dilui. Então, aquelas situações que a gente tem, que a gente coloca, né? Quando a gente tem um desgaste com um amigo, bate-boca, ele fala umas coisas, a gente fala também. A gente demora a recuperar.
Não dá nem para olhar olho no olho, não é mesmo? Quando você está mal com uma pessoa, você está satisfeito com ela, você não consegue conversar. Enquanto você não recuperar, você não olha olho no olho. Você fala assim, ó, eu tenho uma situação assim, eu fico conversando de lado com a pessoa. Ô, fulano, você está bom, fulano? Aí você vai recuperando, confessar por esse dia, eu consegui, finalmente, depois de alguns anos assim, voltar a olhar para um amigo meu, bacana, desde adolescente, junto, começar descontraído, gente, olhar no olho, esses dias, bacana, você aproveitou o Natal, ele veio e tal, né? Então, olha o que ele faz. Mas por que isso vai sendo também trabalhado? Porque a gente vai conversando com Jesus, ele vai orando, assim, eu tire de mim esse sentimento. Eu não quero ressentir esse sentimento, Senhor. Me ajude, Jesus, a eliminar isso de mim. Então a gente vai fixando aprendizado. Olha que mensagem que a gente está convivendo de Joana diante. A gente fala que Joana é difícil, né? Aí que beleza. Então esse terrível gigante da alma, ele se pequena. E que bacana, gente, se dilui. Porque se a gente deixar ele cristalizar mesmo, ele não dilui mais não. Não é? Agora, quando o tamanho vai, vamos ir amaciando. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficando mais líquido, pastoso, daqui a pouco ele dilui. Desaparece. Não. Dilui. Desaparece a partir do momento que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa de revide. Se a gente ficar alimentando, gente, eu não vou perdoar mais o que ele fez comigo, né? O jeito que ele falou comigo não é possível aceitar. Agora, não, ele podia estar num dia ruim, como é que a gente podia estar? E eu também podia ter maneirado aquela hora. Eu não precisava ter falado com ele daquele jeito também. Olha só como é que a gente vai ficando. E quando der oportunidade, fala mesmo com o seu amigo, desculpa aquele dia. Aí ele vai falar também com você, não, eu fui uma besta também. Eu não devia ter falado com você daquela maneira. Eu gosto de ficar tudo armado. Não quero, não dilui. Jesus quer ajudar, mas a gente não dá oportunidade, não deixa. Então, é o comportamento então, que a gente vai assumindo. O culto, a mentira, é dos mais danosos comportamentos a que os indivíduos se submetem. Ilusão do ego, logo se dilui diante dos fatos. Porque uma mentira tem que arquitetar, você tem que mudar tudo. Daqui a pouco cai, desmorona. Por isso que a mensagem de novo, de notação de Tiago, sabedoria que vem do alto, sem hipocrisia, sem mentira. E cheio de misericórdia. Outro ponto. O sentimento de dever cumprido, dar-nos a nós, Espírito, a resignação. Olha só que bacana, gente. O coração bate melhor. A alma se acalma. E o corpo não mais fraqueja. Olha só. Evangelho segundo o Espiritismo, tem hora assim, vai achar que é um texto médico. Mas como o doutor Fábio Gago já tinha falado, o corpo não mais fraqueja. Pois mais ele sofre, o corpo, quanto mais profundamente é atingido o espírito. Gente, olha que trabalho que a gente é convidado a realizar. Nós que queremos saúde, nós que queremos harmonia. O dever cumprido, essa disposição para melhor, uma resignação até que a gente consiga alcançar, e o corpo não será afetado. Porque o espírito, nós, espírito, estamos bem, estaremos bem. O comportamento é outro, não tem mais mentira, estamos vivendo uma verdade. Então, a mensagem de Emmanuel, a anotação de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, o amor do Cristo nos constrange. Que seu amor, Senhor, possa
ou que nós possamos estar abertos, prontos para esse constrangimento, esse impulso adiante. Porque quando Jesus encontra santuário no coração do homem, modifica-se a marcha inteiramente. Então a marcha é modificada. Não há mais lugar dentro dele, ou seja, dentro de nós, para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Nós começamos a fazer as coisas. É visitar alguém, e aquilo se algo faça parte do nosso cotidiano. Não abrimos mão. Fé com obras. Fé operante. É ter a preocupação do Natal de levar uma comida para aquele que você sabe que aquele dia não terá o que comer, ou quase dia não tem o que comer. Passar uma mensagem para alguém, abraçar o outro, essas coisas vão se tornando naturais em nós. Prioridades em nós. Fé com obra. Porque renova-se toda a conceituação da existência. Vai renovando. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Porque às vezes a gente tem aquele ídolo, né? Prazer do alcoolismo, o prazer da farra, o prazer da sexualatria, o prazer. Ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que nós deixamos ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas difícil de agradar. Então nos contentamos com um abraço, com uma mensagem, uma visita, alguém que se lembra de nós. Mas não vamos nos ser agradados com presentões, com coisas hipócritas e demagógicas. Mas as coisinhas básicas, simples, que vêm da nossa vida. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-nos a servir sem descanso. E o único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante do bem geral. Então a gente quer trabalhar. Porque a flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para outros. Então, que sejamos esse fruto maduro. Né? Que pensemos em ser esse fruto maduro, alimento para hoje, para diversas pessoas. Esse ano, Senhor, nós consideramos esse objetivo. Nós queremos paz no nosso coração. E a gente fala, quem quiser ter um amigo, tem que me dê amor. Então, que a gente possa caminhar contigo esse ano, com muitas realizações, muita alegria, pelo fato de oportunidade de estar falando de ti, conversar contigo, trabalhando para esse comportamento adequado, para que o Senhor encontre santuário no nosso coração. Muita paz, queridos irmãos, muito feliz 2022. Graças a Deus. Nós que agradecemos o carinho, a atenção. Sempre você nos traz quando nos convidamos. Queria agradecer também ao Santo Espírito da Nosso Lar, a Casa Espírita de Oração, Zeil dos Santos, que é da Espanha, Alba Valéria, Espírito Santo, Cris Rolim, que é de Macapá, Rosângela Filgueira, Ana Cláudia Nicolau de Nicolau, Pedro Rocha, nosso companheiro, José Barbosa, de Belém do Pará.
E assim convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, permita que não arreste em vossa luz, para esse pobre espírito que recebe seu absurdo ao egoísmo, distanciando o caminho do Senhor. Para ele nos peço paz, amor e justiça. Isilda Gama, mentor espiritual desta casa, possa nos amparar hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, muito obrigado a todos e semana que vem estejamos juntos.